Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Meu nome é Douglas Diniz, se você está conhecendo meu canal agora. Hoje aqui eu vou falar sobre o mapa de memória do Mega Drive. Aqui no canal eu falo bastante sobre consoles antigos, né? Então isso aqui é muito importante para desenvolver jogos aí para o Mega Drive. Porque o mapa de memória é que vai falar onde todos os periféricos, ali, as memórias, todos os hardwares internos ali do console, né? Estão localizados. Então se você quiser configurar algum chip, como a placa de som, de vídeo, ou ler alguma coisa do jogo, da memória RAM, então você tem que saber aonde que essas memórias, esses hardwares aí estão localizados na memória, né? Então, o mapa de memória é isso. Ele vai te dar informação aqui dentro aí do espaço de endereçamento da CPU, aonde cada coisa está localizada. Eu vou entrar aqui caixinha por caixinha dessa figura aqui, explicando cada uma dessas partes aqui. Eu separei aqui em partes, né? Em regiões aí que o pessoal lá da SEGA, lá os engenheiros da SEGA, resolveram colocar as coisas, né? Então, eu vou explicar passo a passo tudo que está aqui. Eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando o que é mapa de memória, que é esse vídeo aqui de baixo, aqui. Eu vou deixar aqui no comentário fixado e no card aqui em cima, né? Então, se você não viu esse vídeo aqui ainda, assista lá, que ajuda a entender o vídeo de hoje aqui, né? Então, lembrando, né? O Mega Drive, a CPU lá, ela tem um barramento de endereços de 24 bits, e isso dá 16 megas, né? Então, os endereços que a CPU consegue endereçar vão de 000000 até FF, certo? Isso aí dá 16 megabytes. Né? Aí o que o pessoal da SEGA lá fez, lá quando foi desenvolver aqui o Mega Drive? Eles resolveram pegar, por exemplo, a ROM do jogo, o cartucho, vai ficar aqui nesses primeiros 4 megas. Então, do endereço 000000 até 40, no caso aqui 3F, que dá 4 megas, né? Se a CPU estiver lendo, né, algum dado dessa região, quer dizer que ela está lendo dados do cartucho, da memória do cartucho, do jogo. Aí ela fez mais divisões aqui, ó. Os próximos 4 megas, que vão do 400000 até 7F, no final das contas ficou ali pro Sega CD e pro 32X. Eu vou explicar isso aqui na sequência. A gente poderia colocar jogo aqui também, né? Mas ficou meio que reservado essa região aqui. A mesma coisa para esses 2 megas aqui na sequência, que vai do 800000 até 9F. Isso aqui também ficou lá pro 32X na época lá. Então esses primeiros aqui 10 megas ficaram aqui meio que para jogo e para periféricos, né? No caso, Sega CD e o 32X, né? Essa região que tem mais a ver com jogos ali, né? Aí na sequência aqui, ó, esse megabyte aqui que vai do A00000 até o AF, isso aqui dá 1 mega. Ficaram vários registradores de I/O aí. Eu vou explicar. Só que apesar de ser 1 mega, apenas alguns bytes aqui são usados, bem pouquinho. Mesma coisa aqui para VDP, que tem 2 megas aqui essa região, né? Essa região aqui que vai do C00000 até o DF, FF, é meio que a região da VDP. Mas tem poucos bytes apenas que são usados aqui, né? A maioria é espaço reservado, vou explicar na sequência. Essa região aqui que vai do B00000 até o BF, FF, 1 mega, ficou sem uso. Essa parte de baixo aqui, finalmente, aqui, né? Da RAM, aqui tá 2 megas, mas apenas o finalzinho aqui, os últimos 64K que são usados, o resto é reservado. Então eu vou entrar aqui, ó, caixinha por caixinha, explicando o que tem dentro de cada uma delas. Esse vídeo aqui vai servir de referência aí no futuro para a gente programar aqui pro Mega Drive, né? Então eu vou tentar colocar essas figuras aqui no site do canal, para ficar fácil o acesso depois, né? Verificar as imagens aqui, né? O site do canal é manualdocódigo.com.br. Então vamos entrar aqui primeiro nesses primeiros 4 megas, né? Essa região aqui, conforme eu falei, vai ficar para ROM, para o jogo em si. Então a gente tem 4 megas para jogo. Todos os jogos oficiais de Mega Drive lançados tiveram menos de 4 megas, né? Apenas o Super Street Fighter 2 lá que teve 5, que eu vou falar na sequência, né? Então todos os jogos tem que ficar aqui. Se o jogo tem 1 mega, ele vai ficar aqui no começo. O resto aqui fica sem uso, né? Então a CPU, se ela acessar essa região aqui de 000000 até 3F, tá lendo dados do jogo. Não vai estar lendo dados da RAM, por exemplo. Mas como que o hardware aqui, pegar aqui o diagrama de blocos lá, né, do Mega Drive, você tá lendo daquela região lá. Vai ter que ler do cartucho aqui, né? Mas como que o sistema aqui sabe que tem que ler do cartucho e não tem que ler aqui da RAM, por exemplo, né?
ou memória de som, sei lá. Porque aí no esquemático aqui, quando a gente acessa aquela região, alguns pinos de controle aqui, vou pegar essa foto aqui que é o conector de cartucho do Mega Drive, né? Quando a gente acessa aquela região, esses pinos aqui, ó, OE, aqui CE, são ativados. Aí com isso o cartucho sabe que é ele que tem que jogar dados no barramento, né? Então aí o cartucho vai jogar o dado no barramento. Não vai ser a RAM, porque se for na região da RAM, não vai ser esses pinos aqui que vão ser ligados, vão ser ativados, né? Vão ser outros lá. No caso aqui no esquemático aqui, são esses dois chips aqui que tem a ver com a RAM, né? São esses CE e esse OE aqui que são outros pinos aqui, né? Não tem nada a ver com aqueles pinos do cartucho ali, né? Então naquele vídeo lá que eu citei aqui, eu explico que tem um chip controlador que seta, né? Qual é, baseado na região, qual chip que vai acessar a memória naquele momento, né? Então no caso aqui tem esse chip de I/O aqui e tem a VDP também que controla o barramento, né? Então essa região, se a CPU jogar endereço que vai de 000000 até 3F, FFFF, vai estar lendo coisa do cartucho, do jogo. Aí notem que os engenheiros lá que fizeram aqui o Mega Drive, eles poderiam ter colocado essa região aqui da ROM em qualquer lugar aqui desses 16 megas. Eles resolveram colocar aqui. A gente vai ver lá no Super Nintendo que o Super Nintendo eles colocam em outros lugares totalmente diferentes aqui do Mega Drive, que não começa no zero aqui. O Super Nintendo lá, coisa bem mais espalhada, a gente vai ver que tem muitas regiões que a gente consegue colocar dados do jogo, né? Não é uma região única que nem aqui no Mega Drive. Mas o Mega Drive é mais simples, né? Fica tudo numa região, num blocão de 4 megas. E o fato de começar bem no início da memória, no endereço 0, simplifica algumas coisas se a gente for mexer em jogos, no binário de jogos. Por quê? Eu até coloquei aqui, né? Isso simplifica a manipulação de binários, pois os endereços na ROM do jogo possuem o mesmo valor internamente no código. O que isso quer dizer? Vamos supor que a CPU quer ler um byte, 16 bits no caso, né, da região do endereço, sei lá, por exemplo, 101234. Se ele jogar no barramento esse endereço, que é um barramento nesse range aqui, né? Se a gente abrir, se a gente tiver lá a ROM do jogo, aquele arquivo lá para rodar emuladores lá, e abrir no editor Exa, é só a gente ir no endereço 101234 que a gente vai conseguir ver o byte que a CPU leu naquele momento. Se tivesse em outra região, não daria para fazer isso. Se tivesse, por exemplo, aqui ó, a ROM começando aqui, tivesse na região 400000, aí ele leria, esse endereço seria o 501234 e não 101234. Só que se fosse o 501234, se a gente abrisse a ROM ali no editor Exa, a gente teria que ir no endereço 101234 e não no 501234, né? Se você não entendeu, calma que no futuro eu vou explicar com bem mais detalhes essas coisas aí. Vai chegar um momento que se vocês acompanharem esses vídeos, né, vocês vão ficar craque nessa questão aí de hexadecimais, regiões de memória aí, né? Então, não se preocupem muito agora, né? E coloquei aqui também, ó, o fato de o Mega Drive, a CPU ser Big Endian, facilita o reconhecimento visual dos endereços. Que o Mega Drive ele é Big Endian. O que isso aí significa? Por exemplo, esse endereço aqui, ó, 3F, FF, FF. Se a gente abrir um editor Exa e procurar esse endereço, ele estaria lá visualmente assim, 3F, FF, FF. O primeiro byte, o 3F, depois o FF, depois o FF. Já o Super Nintendo ele é Little Endian, então é invertido esses bytes. Seria FF, FF, 3F. Os bytes são invertidos, né? Eu vou fazer um vídeo no futuro específico sobre Big Endian e Little Endian. Mas o fato de o Mega Drive ser Big Endian, para quem está iniciando, é mais fácil, porque visualmente você consegue bater o olho no endereço e já ver o valor dele ali, né? Você não tem que ficar mentalmente invertendo ali, né? Tá, essa aqui é a região da ROM, não tem segredo. O cartucho fica aqui. Notem que o Mega Drive ele não tem região para o save do cartucho. Os cartuchos lá, alguns deles têm save, né? Tem uma memorinha lá que é SRAM. No mapa de memória aqui, não tem região para SRAM. Então o que os jogos fazem? Quase todos os jogos aí de Mega Drive que tem save, tem menos de 2 MB, tem 2 megas para baixo, né? Então eles mapeiam a SRAM no endereço, no 2 MB ali, no endereço 200000. Alguns jogos como Final Fantasy IV, aquele Beyond Oasis lá, tem mais de 2 megas, né? Então eles fazem um esquema de banco, né? Eu vou explicar na sequência. Mas cabe ao cartucho fazer essa lógica aí. Baseado no endereço que a CPU coloca, o cartucho tem que saber se ele tem que jogar no barramento dados da ROM ou dados da SRAM ali.
Vou explicar isso aí mais pra frente também. A próxima região, que é a região que vai de 400000 até 7F, que é os próximos 4 megas ali, no final das contas ficou reservado pro 32X, pro Sega CD e pro 32X. Só que inicialmente, quando o Mega foi feito, eles não sabiam o que ia ser colocado ali, né? Eles deixaram uma parte ali para colocar dados. Só que no futuro ali, isso aí foi utilizado pelo Sega CD e pelo 32X, né? Mas a gente pode colocar ROM ali também, dados de jogo. Só que nenhum cartucho oficial fez isso. Por quê? Porque se um jogo tivesse sido lançado com mais de 4 megas e tivesse usado essa região, como ela foi oficialmente uma região depois utilizada pelo Sega CD, qualquer jogo que você colocasse ali que utilizasse essa região, se você tivesse o Sega CD acoplado no Mega Drive, ia dar pau, ia dar conflito, né? Porque o Sega CD vai usar essa região aqui, só que seu cartucho está colocando dados do jogo ali. Então vai dar pau, né? Então, oficialmente, nenhum cartucho utilizou essa região aqui. Mesmo porque apenas um jogo de Mega Drive teve mais de 4 megas, né? Que foi o Super Street Fighter 2. Aí, só que mesmo assim, ele teve 5 megas, né? Esse mega a mais aí, foi utilizado o banco de memória, foi utilizado um mapper, né? Que é esse chip aqui, ó. Isso aqui é um mapper, né? Que é o 3155779 aqui. Só que é um chip que o jogo ali, né? Se você, por exemplo, gravar um dado em alguma região aqui dos 4 primeiros megas aqui, né? Por exemplo, se você gravar um dado no 3F, lá no finalzinho, último byte. Se você gravar um número ali, por exemplo, 2, esse chip aqui, ele fica monitorando, entra nele aqui todos os 24 bits lá de endereços. Se ele detectar que tá no barramento ali o 3F, ele vai saber, opa, ele vai pegar o dado que está no barramento de dados, no caso ali esse 2 aí que eu citei, né? Isso aí vai ser o segundo, ele vai usar isso aí como o segundo banco. Então ele vai jogar para o barramento de dados o segundo banco de memória aqui, né? Isso aqui foge um pouco do escopo desse vídeo. Eu vou fazer um vídeo no futuro explicando essa questão de mappers, né? E essa questão aí de bancos de memória. Mas eu já fiz aqui também no canal um vídeo sobre bancos de memória, que é esse daqui, ó, a memória do SNES dividida em bancos. Eu explico essa questão de bancos de memória, né? Mas o que eu queria dizer aqui é que mesmo esse jogo que tem 5 megas, ele ficou restrito a esses primeiros 4 megas aqui. Aí esse mega a mais é acessado através de bank switching, que fala, né? Que é troca de bancos, né? Então ele não usou essa região posterior aqui, né? Esses outros 4 megas aqui, né? Porque, como eu falei, isso aqui é usado pelo Sega CD. Alguns hacks aí, alguns jogos aí feitos por programadores utilizam essa região aqui para fazer alguns jogos maiores, né? Então a gente pode usar para jogos, né? Só que se você gravar esses jogos aí em cartuchos reais e for tentar usar, se tiver o Sega CD acoplado, não vai funcionar, né? Bom, próxima região, que é os outros 2 megas, mesma coisa que o anterior. Essa região aqui foi deixada também reservada para alguma coisa aí de periféricos, né? A gente pode colocar ROM também aqui, jogos, né? Então a gente tem 10 megas de espaço para jogos. Apesar de oficialmente a gente poder usar apenas 4, a gente tem 10 disponível, teoricamente, né? Que oficialmente, conforme eu falei, não pode usar, né? Mas na prática você pode usar, né? Se quiser, né? Mas não com os periféricos junto. Eu coloquei aqui, nessa região foi usada pelo 32X, é possível colocar dados de jogo aqui, porém pode conflitar com o 32X se esse for conectado. Tá. Agora, isso aqui é importante. Outro detalhe que não tem nas regiões 0000 até 7F, os primeiros 8 megas lá, é que aqui cabe ao cartucho ou hardware aí, utilizando essa região, fazer o detect na CPU. O que é o detect? É o seguinte, ó. Isso aqui é um negócio um pouco mais avançado, mas aqui no caso, aqui no esquemático, aqui, ó, tem a CPU, que é esse chip aqui que tá na esquerda aqui, ó. Algum pino dele aqui é o detect. Esse aqui, ó, tá vendo? Ó? DTAK, mas é DTACK, né? Isso aqui entra até o cartucho, no barramento do cartucho aqui tem o detect aqui. Essa figura aqui, ó, tá vendo aqui? Ele tá aqui, ó, que é o B20. Acho que nenhum cartucho usa esse pino aqui, mas ele tá aqui, né? O que isso aqui tem a ver? Detect é o seguinte, a CPU, no caso aí o 68000 da Motorola, foi feito, isso aqui é uma CPU comercial aí, né? Que tá aqui no Mega Drive, não foi customizada pela Sega, é uma CPU aí da Motorola. Então ela foi feita para trabalhar com vários tipos de hardwares, vários tipos de memória, periféricos, né? Então, quando a CPU vai fazer uma leitura, vamos supor, ela quer ler um dado da RAM, buscar um dado que está na RAM, trazer para algum registrador interno. Então, ela pede, joga lá o endereço no barramento de endereços, aí passa alguns ciclos de clock, né? Demora um tempinho até o dado voltar da memória. Isso aí vai entrar em algum registrador, certo?
Só que tem memórias que são rápidas. Com poucos ciclos de clock, já chega ali o dado, né? Só que tem memórias que são lentas. Só que a CPU tem que ser feita de uma forma que suporte qualquer tipo de memória, periférico, né? Então esse DTEC aqui, o que ele é? A hora que a CPU vai fazer uma leitura, ela joga o endereço lá, ó, me retorna o dado nesse endereço aqui. Ela fica esperando. Aí a memória RAM, por exemplo, vai ler o dado, vai jogar no barramento de dados. Só que a CPU não sabe a hora que vai estar pronto isso aí, né? Ela vai ficar esperando lá. A hora que estiver pronto, alguém aí no sistema aí, a memória ou um outro chip controlador, vai ter que dar um pulso nesse DTEC para avisar a CPU que já está pronto o dado que ela pediu. Então, de novo, a CPU vai ler um dado, pode demorar muito para chegar esse dado. Então ela pede e fica esperando. A hora que der esse pulso aí nesse DTEC, ela sabe que está pronto, estável ali o dado no barramento de dados. Aí ela captura esse valor aí que está no barramento de dados. Só que no Mega Drive aqui, qualquer leitura que a gente fizer nesses primeiros 8 megas, esse DTEC é feito automaticamente pelos chips, lá pelo chip de I/O, acredito, ou a VDP lá. Automaticamente esse DTEC é feito. Então o cartucho não tem que fazer nada. Não é ele que faz esse DTEC, que seta esse pino aqui que eu mostrei. O cartucho não mexe com isso aqui. É outro hardware ali que dá esse pulso aí, né? Só que se a gente fizer uma leitura nessa região aqui, ó, de 800000 até 9F, aí não tem nenhum hardware no Mega Drive, ele é VDP, aquele chip de I/O lá, não fazem o DTEC na CPU. Então a CPU vai pedir um dado nessa região e vai ficar esperando. Cabe ali ao cartucho, ou ao 32X no caso, fazer esse DTEC. Jogar o dado no barramento de dados e dar esse pulso aí. Então se a gente for fazer um cartucho, por exemplo, aí, fictício, fazer um cartucho hoje em dia, que vai usar essa região, o cartucho tem que ter um hardware que dê esse pulso aqui nesse pino aqui. Então é uma complicação a mais aí, né? Isso aqui só 32X que usa, né? Isso aqui. Então vamos supor, você faz aí um jogo que tem 10 megas de tamanho. Você pode usar, se você quiser, essa região inteira aqui. Só que nesses últimos 2 megas aqui, o cartucho teria que fazer o DTEC ele mesmo, né? E aí complica bastante, né? Tá. Agora vamos para a parte de I/O, né? System I/O, que é essa parte amarelinha aqui. É aqui que fica várias coisas aí do Mega Drive, né? Então eu vou abrir essa caixinha aqui, ó. Eu escrevi aqui, né? Essa região contém a parte do Z80 e boa parte dos registradores do sistema. A maior parte dessa região não é usada. Isso aqui é 1 mega, né? Então, mas só um pouquinho que é usado. Vamos abrir então isso aqui, ó. O que tem aqui dentro? Tem isso daqui, ó. No comecinho dela, 00000, a gente tem 64K, que é a parte de memória do Z80. Depois eu vou abrir cada uma dessas partezinhas aqui, rapidinho. Tem a parte do Z80, da memória do Z80. Tem a parte de I/O Register, que isso aqui é mais a parte de controles, os joysticks. Aí tem a parte de controle do Z80, vou falar na sequência. Tem uma parte que não é usada, tem uma parte que é o time, que isso aqui é legal também, vou explicar depois. E a parte de TMSS. É a parte que vai de A1 5000 até AF, ou seja, 99% quase aqui do negócio é sem uso, é reservado aqui, né? Então vamos começar com essa parte do Z80, a memória aqui, né? O que tem aqui dentro? Isso aqui são 64K, né? Esses 64K estão divididos assim. Vou explicar rapidinho, porque isso aqui a gente vai ver no futuro, né? Tem a parte de som, a RAM, né? Porque aqui no diagrama de blocos aqui, dá pra ver aqui que o Z80 tá meio que separado aqui da parte do 68000. Ele tem uma RAM própria, né? De 8K. Tem os barramentos próprios dele aqui. Já expliquei isso aí lá atrás num vídeo. Esses 8K estão mapeados aqui, ó, no A00000. Aí os próximos 8K é um mirror dessa região aqui. Ou seja, se a gente acessar A0, 2000, é a mesma coisa que acessar A00000. Vou fazer um vídeo sobre mirrors depois aí, logo explicando o que é mirror, né? Porque isso aqui é importante, me confunde muita gente, né? Realmente quem tá iniciando, vê essa questão de mirrors aí, tem um monte de coisa onde você vai pegar documentos aí falando sobre jogos e consoles antigos, tem essa questão de mirror, que é espelho, né? Na maioria das vezes o pessoal complica mais do que ajuda, né? Coloca um negócio de mirror lá que só complica. Eu vou explicar o que é isso aqui, né? De forma fácil de entender. Mas tem a RAM, aí tem a parte aqui do chip de FM, né? Que é a parte do Z80 que controla mais a parte do som, né? Então tem um lugar aqui para se comunicar com o chip de FM. Tem um monte de parte aqui que não é usada. Aí tem Aí eu coloquei aqui, ó, tá vendo? Essa parte aqui é 8K. Essa parte do chip de FM são 4 bytes apenas. Isso aqui são uns registradores de I/O, né, pra gente acessar lá o chip de FM, se comunicar com ele, né. Aí tem aqui 1 byte aqui que controla o banco, que aqui nos últimos 32K a
gente consegue fazer um bank switching. Isso aí a gente vai ver lá na frente, a hora que a gente mexer com som, a parte do Z80. Aí eu vou ter que explicar essa questão aqui desse banco aqui, né? Aí tem a parte aqui do PSG, que tem a ver com som também. Isso aqui é só pra citar, né? Porque a gente vai ver isso aqui muito mais pra frente aí. Tá, então agora depois aqui vem esse I/O Register, que vai de A10000 até A11000, que é isso daqui, né? Que também a gente tá usando aqui apenas 20 bytes em hexa, né? O resto aqui é tudo reservado. Aqui tem basicamente registradores aí que contém o acesso aos controles, né? Controle 1 e controle 2 e a porta de expansão. Então no jogo lá, quando a gente for a cada frame ler ali o estado dos controles, os botões, que botão tá apertado ou não, direcional ali, a gente vai ter que acessar esses endereços aqui para pegar os dados do controle. Então o controle está mapeado em memória, né? Então se a gente quiser pegar ali o valor dos botões ali do controle 1, a gente tem que ler o endereço A10002. E isso vai pegar o dado do controle. Tem a parte de dados, a parte de controle, né? Dos controles, né? E a parte de serial aqui, um negócio que a gente vai ver mais pra frente, né? A porta de expansão. Depois aqui a parte de controle do Z80. Também aqui ó, são só 6 bytes usados aqui. Aqui tem 4K, essa regiãozinha aqui. Eu dividi aqui em regiões de 4K, né? Aqui, né? São regiões de 4K. Essas daqui, né? Então dentro dos 4K só tem 6 bytes usados aqui, o resto é tudo sem uso. Então aqui é controle do Z80, tem a parte de request do bus, né? Do barramento do Z80, tem um negócio aí que eu expliquei lá atrás, que para acessar os barramentos aqui do Z80 tem um chip de I/O aqui, né? Que faz esse acesso aqui entre esses dois barramentos aqui. A gente usa isso aqui nessas questões aí, né? Isso aqui que eu mostrei até agora é a parte mais usada, assim. Aí essas duas partes aqui, ó. Time e TMSS, coisa muito específica. Depois aqui é tudo reservado, né? Mas a parte time aqui, isso aqui é legalzinho. Essa parte de time aqui é o seguinte, ó. Fica na região A13000 até A130FF. Isso aqui são 256 bytes. São 128 registradores de 16 bits. Qual que é a importância disso aqui? Isso aqui é um negócio legal que eles colocaram, que é o seguinte. Se a gente gravar, se a gente for lá na CPU, mandar gravar um valor, 8 bits ou 16 bits, em algum lugar dessa região aqui, o que vai acontecer? Para que a gente gravar um dado aqui, tem um pino aqui no conector de cartucho, que é aqui o time, que é esse daqui, ó, o B31. A gente grava alguma coisa nessa região, esse pino aí dá um pulso. Ele fica em 1, a gente grava, ele vai para 0 e volta para 1. É nesse momento, nessa borda de descida, o cartucho pode capturar o dado que está no barramento de dados e fazer alguma coisa com esse dado. Isso aqui foi usado? Foi usado pelo cartucho Phantasy Star 4 e aquele Beyond Oasis para fazer o acesso à memória de save. A memória de save é essa pequenininha que tá no meio aqui, ó. Como o jogo tem 3 megas, né, esses dois jogos aí, Beyond Oasis, não sei se tem 4, não lembro. A memória de save tá meio junta com o jogo ali, né? Tá tudo meio junto. Então pra a gente conseguir acessar a memória de save, a gente tem que primeiro a gente não, né? Os desenvolvedores dos jogos lá, antes de acessar a memória de save, eles gravam alguma coisa nessa região aí, A13000 até A130FF. E a hora que eles gravam, tá vendo aqui, ó, que esse pino aqui é usado. Esse pino aqui, ó, ele é usado, né? Eu coloquei na foto do lado aqui um cartucho normal, que esse pino aqui, 99% dos cartuchos não é usado, não usam esse pino aqui. Mas o Phantasy Star 4 usa esse pino. Então na hora que o jogo quer acessar a memória de save, quer ler o save do jogo, ele grava um valor nessa região, vai dar um pulso aqui nesse pino. Aí tem um chipzinho atrás do cartucho, esqueci de colocar aqui, mas atrás desse cartucho tem um chipzinho que ele fica trocando entre a memória ROM e a memória SRAM. Então, dependendo do pulso, se der um pulso, vai SRAM. Se der outro pulso, volta a ROM. Outro pulso, SRAM. ROM, SRAM, ROM. Ele fica trocando, né? Um chip ou outro. Ele desliga um e liga o outro, dependendo do valor ali, do pulso ali, né? Então, se o jogo quiser acessar a memória de save, ele grava alguma coisa nessa região. Aí depois, se o jogo lê aí depois ele lê alguma coisa do endereço 200000. Já vai ver depois que é a região que geralmente o pessoal coloca o save nos jogos de Mega Drive, né? Aí depois ele acabou de ler, ele grava de novo um valor naquela região que dá outro pulso. Aí esse chipzinho no cartucho volta a ligar a ROM e desliga a SRAM. Então é assim que funciona no Phantasy Star 4, né? Só que nesses cartuchos aqui eles fazem uma coisa mais simples, né? Eles apenas usam o pulso para trocar de um chip para o outro, né? Eles não usam o valor que está no barramento de dados ali. Mas poderia usar, se tivesse um mapper, poderia usar esse método para fazer troca de banco, né? Poderia ter um mapper que faz troca de bancos de memória. Aí o valor que você quer
mudar pro banco 10, por exemplo. Você escreveria o valor 10 em algum registrador nessa região aqui, por exemplo, o A13000. Você grava o 10 ali, vai dar um pulso naquele time, aí o cartucho captura o valor do banco de dados, que no caso vai ser 10, aí troca o banco pro banco 10, né? Então poderia usar para isso, né? Não sei se algum jogo chegou a usar isso aí, mas é bem legal, né? Agora essa parte aqui, TMSS, eu acabei de ver aqui, agora que eu fiz aqui as figuras aqui, eu apaguei o slide aqui que tinha essa região aqui do TMSS, mas isso aqui só tinha, copiar e colar aqui, só tinha um negócio aqui, um registrador aqui, que é no A14000 aqui, ó. O que é isso aqui? Isso aqui não tinha no Mega Drive original, a versão inicial dele, a versão 0 lá, né? Isso aqui foi colocado a partir do Mega Drive 2 para uma questão de segurança. E todo jogo, na hora que inicia, tem que pegar e gravar as letras SEGA em ASCII nesse endereço aqui. Se não fizer isso, o console não liga. Eu vou explicar isso aqui mais pra frente, mas é um sistema de segurança, boqueta que eles fizeram lá para poder processar as empresas depois que tentassem copiar o Mega Drive. Lá tem uma história isso aí, né? Mas todos os jogos que foram feitos a partir da segunda revisão do hardware lá do Mega Drive tiveram que fazer isso, né? Os jogos oficiais lá. Então quando a gente for implementar ali as runzinhas, né? Fazer jogos aí pro futuro, a gente vai ter que usar esse endereço aqui para gravar esses bytes aí, senão não vai funcionar. Tá, avançando, então já terminou agora essa parte de System I/O. Vamos agora para VDP, que apesar de ser 2 megas aqui, ó, isso aqui praticamente poucos bytes aqui são usados. Que aqui na região C00000. A gente vai apenas aqui, ó, quer ver, tem 2, 4, 6, 8, 10, 11 bytes aqui a gente usa só para acessar. Esses 11 bytes são o que a gente tem para poder se comunicar com o chip de vídeo. Para gravar coisas na memória de vídeo, por exemplo, através desses registradores aqui. Então, se a gente está gravando, por exemplo, aqui dados nesse registrador aqui, C00000, a gente está gravando coisas lá na VRAM ou algum registrador interno aí da VDP. Vou explicar isso aqui mais para frente. Então, a gente tem aqui VDP Dataport, que é os dados que a gente vai mandar para a VDP, a parte de controle, vai configurar o que a gente vai fazer, se vai gravar na VDP, na memória de vídeo ou algum registrador interno. Então, a parte de computador aí, horizontal, vertical, e uma parte de PSG aqui, que a VDP também gera um negócio lá pro som lá. Aqui só citando por cima, que isso aqui vai ter muito detalhe depois que eu vou explicar a fundo, né? Mas a 99% aqui, ó, que essa região aqui é sem uso. E vai do C00012 até o DF, FF, FF. Quase 2 megas aqui. 2 megas menos 11, né? Bytes. Por fim, a parte de RAM, nessa região aqui que foi definida como a parte da RAM, apesar de ter 2 megas aqui, né? Apenas os últimos 64K são utilizados. Então a memória RAM do Mega Drive fica no FF0000 até o FF, FF. Se a gente estiver lendo ou escrevendo nesse range aqui, ó, FF0000 até FF, tá gravando lá na RAM. Lendo ou gravando na RAM, né? Isso aqui também a gente vai ver praticamente toda a linha de core que a gente fizer ali vai ter nas redondezas um acesso à RAM de alguma forma, né? Então esse range aqui acho que é o mais utilizado aí. Esse e os primeiros 4 megas lá, né, que são da ROM, né? Tá, isso aqui foi citando por cima essa parte aí de mapa de memória do Mega Drive, para começar a ter uma noção como as coisas funcionam aí, né? Onde estão cada coisa, né? Vocês vão ver. Se você não entendeu muito bem isso aqui, não se preocupa. Dá para ir revisitando esse vídeo aí, deixar no site também essas figuras. Aí, ao longo do tempo, vai pegando a manha, né? Conforme entrar no código, vocês vão ver como que funciona na prática, né? Ah, eu quero acessar o controle. Ah, então tem que vir aqui no System I/O, lá na parte, aqui, endereço A10002. Ah, então se eu quero ler o controle, eu tenho que ler o A10002. Isso aqui vai ficar no futuro algo natural, né? Beleza? Então foi isso, né? Vocês vão ver aqui no Super Nintendo é muito mais complexo. Super Nintendo eles bagunçaram tudo, tem um monte de coisa, um monte de região ali. Aí tem a questão de bancos de memória que não tem aqui no Mega Drive, né? Então tem um monte de banco. Aí cada banco tem um monte de regiões, semi-regiões ali. Aí tem região ali que é tudo uma coisa só. Tem região que o banco ali é tudo dividido. Também mais complicado, né? Mas também não é muito mais complicado não, né? Mas é mais complicado que o Mega Drive, né? Mas vamos passo a passo. Então é isso. Se vocês gostaram, deixa o like e vejo vocês aí no próximo vídeo. Abraço!